Agora o clima tá leve, vale imitação e tudo. Entrar no gramado em treinos abertos com 34 graus, com o terno, um calor danado. Queria saber de você. É que nem sempre foi assim, né, torcedor? O ano do Corinthians não foi nada fácil. Mas no balanço de 2024, o saldo é positivo. Tudo aquilo que aconteceu com o Corinthians em relação ao campeonato, que foi muito duro, foi muito perigoso. E a gente entra no ano agora, eu não digo tranquilo, mas muito mais próximo dos acertos. Corinthians encerrou 2024 com 9 vitórias seguidas no Brasileirão. Foi o recorde da competição. O time que ficou mais de 3 meses na zona de rebaixamento vai jogar a Libertadores e a Copa do Brasil em 2025. O Corinthians precisa buscar brigar por títulos. O que aconteceu com a gente esse ano é inaceitável, mas quando o atleta olha para esse discurso, olha para o tamanho do Corinthians e vê realmente uma equipe preparada para isso, as nossas possibilidades aumentam. Nessa temporada de 2024, o Corinthians investiu mais de 170 milhões de reais em atletas. Foram contratados 19 jogadores. 9 deles chegaram no meio deste ano. Para o planejamento do ano que vem, o trabalho agora é de tentar manter esse elenco. Faremos o esforço necessário para manter o elenco, porque nós entendemos que com esse elenco as nossas metas esportivas para 2025, certamente elas serão alcançadas com esse elenco que aí está. Quanto ao Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Brasileirão e tem sondagem de clubes da Europa... É o objetivo nosso manter o Yuri. Não só o Yuri, mas qualquer um outro atleta. O Yuri está feliz, o Garro está feliz, o Memphis está feliz, o Carrillo está feliz, o José Martínez está feliz. Todos esses jogadores que chegaram nessa janela, os que também chegaram na primeira janela, o elenco está muito fechado. Para 2025, é isso que o Corinthians quer. Que a leveza do fim dessa temporada seja realidade no ano novo. Quando o Juan vestiu a camisa do Corinthians pela primeira vez, surgiu uma crise familiar. Meu pai é palmeirense. Do nada, eu cheguei no dia e cheguei em casa e falei, eu vou ser corintiano. Ficou meio ruim um pouco em casa. Meses atrás, o corintiano de Hortolândia, interior de São Paulo, fez uma promessa. Aliás, no começo não era bem uma promessa. Na verdade, foi uma brincadeira, que virou promessa. Aí a gente estava em casa assistindo o jogo, eu e minha esposa, e aí o Corinthians empatou com o Inter. Aí eu falei, se ele sair dessa e não for pra Série B, eu vou tatuar alguma coisa do Corinthians, algo do Corinthians. O time, além de se manter na Série A, conseguiu uma vaga na Libertadores. E lá foi o Juan cumprir o que tinha prometido. Escolheu o jogador que simbolizou a reação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Memphis Depay! É do Corinthians! Com assistências... divididos em 3 jogos. E o Corinthians tem a primeira grande chance. Bateu Yuri Alberto! Golaços. Bateu Memphis, golaço! Marcou 7 gols em 11 jogos. Memphis, neles! E a comemoração que a Fiel adora. I appreciate the people in the country. Mas olha, não foi fácil arranjar um espacinho pro Memphis. Agora já entra em porcentagem de corpo, né? Porcentagem? É. Estimativa, então, de porcentagem de corpo. 75%. Mesmo com tantas tatuagens, essa é a primeira do Juan que tem relação com o Corinthians. E a escolha por Memphis foi feita não apenas pelo desempenho do holandês nos gramados. Ele tá fazendo muita coisa, tipo, não só no futebol, mas como na vida social, tipo, vai em comunidade, ele tá fazendo muito mais que muito jogador brasileiro, né? Foram 6 horas no estúdio. E o resultado tá aí, ó. Realmente é surreal, né? A imagem perfeita. O Memphis vai aprovar? Com certeza. Não foi somente uma tatuagem, só pegou a foto, colocou ali. Não, a gente pegou a foto, decidimos fazer um fundo laranja em relação à Holanda, para ter essa ligação com ele. Então na tatuagem a gente colocou embaixo ali, próximo ao símbolo do Corinthians, para remeter a isso.
E a tatuagem já chegou até o Memphis, que postou nas redes sociais com a frase: a tatu mais louca que já vi até agora. Dependendo do que o Memphis e o Corinthians fizerem em 2025, o Juan vai dar um jeito de arrumar outra brechinha para mais uma tatuagem. Traga Libertadores, né? Já mais uma, né? Tem espaço para colocar alguma taça junto do Memphis aí, junto do escudo? Ah, a gente acha. A gente arruma um espaço aqui para colocar. Vai, Corinthians! Olá, amigos ligados do Globo Esporte. Os campeonatos terminam e começa a nossa Central do Mercado com muitas notícias de bastidores e todas as informações que você precisa saber sobre quem chega e quem sai do seu clube. E a Central desse ano começa com uma informação que os corintianos vão gostar bem. Yuri Alberto, o atacante artilheiro do Campeonato Brasileiro dessa temporada, disse em um evento ontem à noite que permanece no Corinthians para a temporada de 2025. Quer jogar Libertadores vestindo a camisa do Timão. É o objetivo nosso manter o Yuri. Não só o Yuri, mas qualquer um outro atleta que, porventura, mesmo não sendo, né, a nossa intenção, mas que houver alguma modificação, aí sim, claro, nós vamos acionar o mercado. Não dá para se falar de especulação, essa que é a verdade. Eu quero muito ser verdadeiro com vocês. O Yuri está feliz, o Garro está feliz, o Memphis está feliz, o Carrillo está feliz, o José Martins está feliz. Todos esses jogadores que chegaram nessa janela, os que também chegaram na primeira janela, o elenco está muito fechado. O sucesso de 2025 vai passar por essa manutenção. Eu espero não poder estar falando aqui de nenhuma saída mais para frente, somente manter tudo isso que a gente construiu em relação ao elenco. É a nossa intenção permanecer com todos. Eu não sei até onde o nosso orçamento permite algum tipo de investimento maior. E se tiver qualquer possibilidade de o Corinthians buscar as contratações necessárias e dentro de uma carência, elas serão feitas. Fabinho Soldado falando também, fazendo esse balanço do ano corintiano, projetando um pouquinho de 2025 e na tela pra gente os números de Yuri Alberto. 148 jogos no Corinthians, 57 gols, 17 assistências, 156,4 minutos para participar de um gol, 16 gols no Brasileirão de 24, bola de prata de artilheiro, recebeu premiação ontem, no Bola de Prata, outras premiações por aí também, né, Vlad? Ontem o dia também foi muito do Yuri, ele foi muito pauta por aí. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Beijo pra você, Glaucio. Um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Yuri Alberto, que teve uma temporada artilheira, foi o principal goleador do Brasil, com 31 gols, e é uma das prioridades em relação ao Corinthians para segurar para 2025. O que a gente viu aqui tem a questão de que ele desperta o interesse de clubes europeus, principalmente dos clubes ingleses, mas o Timão quer fazer a manutenção do elenco de todas as formas. Até o momento, o Fabinho Soldado falou pra gente que não tem uma proposta oficial pelo Yuri Alberto, então, nesse momento, ele fica no Corinthians para 2025. Então vamos ver agora o que o Yuri falou a respeito do planejamento para o ano que vem e também dessa temporada artilheira que ele viveu. Começo do ano, isso passava bem longe da minha cabeça. Eu tinha como meta passar os gols que eu tinha feito na temporada passada. E quando eu passei, eu estava querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. E apesar de eu ter passado momentos muito difíceis, meus companheiros, minha família, meu staff, não me deixaram desistir. Porque foram momentos difíceis, eu te contei, a gente conversou lá sobre. E graças a Deus, cara, pude premiar com essa temporada de muita resiliência, de muito aprendizado, amadurecimento com esse prêmio de artilheiro do brasileiro da temporada. Na última participação do Garra aqui, eu perguntei para ele, você acha que ano que vem o Corinthians briga de igual para igual com Botafogo, Palmeiras, Flamengo? Ele falou, viu? Ganhamos os últimos 9 jogos, eu acho que está respondido, né? Ontem acho que foi a pergunta que o Yuri mais respondeu também ao longo do dia, se fica, se não fica. Mais à noite também na premiação dos nossos companheiros de Gazeta, ele já falou com um pouco mais de certeza, né, Vlad? Foi mais contundente em ficar para 2025. Acho que aí ele acalmou um pouco o torcedor, que ao longo do dia ficou esperando sobre isso, né? Muito, né, Glaucio? Porque a questão é que o Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians e o Timão conseguiu essa arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro muito em função também do ataque que funcionou bastante. Então, o Fabinho não quer perder ninguém.
Então o Corinthians com esse trio Garro, Memphis e Yuri conseguiu fazer muitos gols. Então o Yuri é peça fundamental do Corinthians nesse ano. Até para a gente desenvolver mais também o que tem aí de questão de mercado, passar para os nossos companheiros aqui, a gente viu o trecho do Fabinho falando da manutenção do elenco. Isso acho que é fundamental para esse Corinthians. Ajustou muito esse elenco nesse segundo semestre. Eu acho que o sucesso é a continuidade para 2025. O Corinthians tem uma dificuldade imensa ao longo do ano para se ajustar e montar um time. O Corinthians partiu praticamente do zero. Então, não é fácil, ainda mais dentro da situação política que envolve o Corinthians. Tudo fica mais difícil. Então, montar uma equipe e terminar o ano, terminou bem o ano, porque se você olhar como começou, teve aí uma guinada na janela do meio do ano, mas eles perceberam que, o Antônio Oliveira falou isso perfeitamente quando era treinador. O que vai dizer o futuro do Corinthians é a janela do meio do ano. E a janela do meio do ano realmente mostrou que o Corinthians tem um futuro com esses jogadores que lá estão e é preciso melhorar, sim. Tem posições que ele precisa melhorar. Agora, o Yuri, em termos de negócio, o Corinthians precisa fazer negócio com jogadores para poder manter não as contas em dia, porque as contas, né, o Corinthians com 2,4 bilhões de dívida não está confortável. Mas o Yuri não é um grande negócio. Por quê? Porque o Yuri você perde se fizer. Hoje um jogador que está numa fase extraordinária, que certamente deu um passo na vida dele, na carreira, que realmente doeu muito, foi dolorido, doloroso para chegar onde ele chegou, porque a fase foi muito ruim, mas o que você ganha de experiência e aquilo acrescenta no teu futuro como pessoa, como jogador, é um prêmio, realmente é algo inestimável. Agora, como negócio, ele é dividido com o Zenit. Então, se você vender por 20 milhões de euros, o Corinthians pega 10. Com 10, você não resolve a vida. Exato. E você tem um artilheiro para repor no mesmo nível com 10. Não tem. É muito difícil. Assim, porque ele terminou o ano bem e ele mostra que pode ser esse jogador durante toda a temporada. Até porque nos momentos mais difíceis, você esperava que o Yuri Alberto resolvesse sozinho. Aí quando passa a ter Memphis, o Garro melhora porque tem o Memphis e tem o Yuri tá bem. Então o Carrilho, que é um cara que chegou muito bem no Corinthians. Então assim, é um problemaço, porque o dinheiro, se fosse 20 milhões de euros na conta do Corinthians, opa, outra coisa. Agora, vai ter que dividir com o Zenit. Então não é fácil perder o jogador. Agora, tudo depende da vontade dele, né, dona? Desejo dele, né? Ele tem um desejo de jogar no futebol europeu. Certo que ele nunca esteve tão em alta do ponto de vista de mercado. A gente está falando do artilheiro do país na temporada. 31 gols marcados, ultrapassou o Pedro na última rodada com um gol marcado de pênalti contra o Grêmio. Do artilheiro do Campeonato Brasileiro. De um jogador que foi protagonista de uma grande história de redenção, de ressurgimento mesmo, né? Porque ele em vários momentos foi pego para Cristo no Corinthians, foi perseguido, dentro de um time que estava sendo montado, de um time frágil, que precisava de qualificação. A partir do momento da janela de meio do ano, ele teve um entorno melhor e teve um time organizado que terminou o retorno com a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. E com esse cara sendo um protagonista. Certo o Corinthians precisa vender alguém, porque investiu muito e precisa arrecadar para tentar equilibrar as contas e o desafio é muito grande para isso. E os jogadores que eu acho que estão mais em alta por idade, potencial e pensando em Europa, você tem o Yuri Alberto, aí você tem o próprio Rodrigo Garro, que é um jogador que tem uma boa idade ainda, e o Bidon, que terminou jogando muito bem, um jogador que tem muito potencial. Acho que precisa ganhar um pouco mais de massa muscular para pensar em futebol europeu, mas tecnicamente ele é muito diferente. Virou titular, encaixou muito bem. Jogando muito bem ali, né? O Carrillo é um cara que já passou também pelo futebol do exterior. Mas pensando em um Corinthians muito forte, o mundo ideal seria a permanência do Yuri Alberto, não só por tudo que o Calçade falou, mas acho que principalmente pela característica dele, como ele teve uma combinação letal e envolvente com o Memphis Depay. Se você perde o Yuri Alberto, a chance é quase zero de você conseguir um jogador para se encaixar da maneira que existiu esse casamento perfeito nesse ataque ali com o Memphis Depay. Se o Corinthians por acaso vendeu o Yuri Alberto em algum momento, eu acho que na configuração atual o Corinthians vai para um centroavante diferente. Vai para um cara mais de área para compensar o Memphis que sai. O Memphis não é esse jogador. Então ele tem dois jogadores que não são jogadores aqueles que conseguem morar na área, ficar fazendo pivô,
tempo todo, então talvez ele vá para isso. Acho que o Bidon, dessa lista, talvez seja, por Corinthians ter um percentual, acho que é quase todo do Corinthians, mas é um jogador que precisa ainda desenvolver. Talvez a Libertadores da América, mas ele precisa vender. E a vida de clube brasileiro é assim, clube brasileiro que não está endividado, você pega os jovens, projeta, vende, aí contrata um veterano. A gente pode discutir isso outro dia, mas é um negócio bem esquisito. Eu não sei se vocês concordam, até para passar para o Vladimir. O Gabigol falou um pouco sobre isso ontem. Pensando em seleção no futuro, eu acho que ele está mais próximo da seleção e é mais valorizado sendo titular e artilheiro do país no Corinthians do que indo para um time que não tem tanta potência na Europa. Aí é o desejo do atleta. O Gabriel falou isso em respeito ao Luiz Henrique, né? Que era melhor ele vir aqui ser campeoníssimo do que ficar em sétimo no Mas o atleta que tem um desejo dele. E vou te falar uma coisa, eu entrevistei o Yuri em Salvador, depois do jogo contra o Vitória, e o que ele falou pra gente é que o principal objetivo da carreira dele é justamente voltar para a seleção brasileira. Então, ele estando no Corinthians, ele está mais perto porque ele teria que ir para a Europa, fazer um processo de adaptação. Nem sempre ele ia conseguir se dar bem no começo e, de repente, estando no Corinthians já com as coisas funcionando, ele pode estar na próxima lista do Dorival. Só um detalhezinho, assim, essa saída do Corinthians, essa arrancada, para mim, você observando, depois analisando detalhes, ela se deve muito, claro, à qualidade de jogadores que eles contrataram, mas o ambiente que foi formado. Sim, sem dúvida. Eles formaram um ambiente de amizade. Isso, assim, para mim, fundamental. Não se discute. Tem gente que acha, não tem problema, os caras têm que ser profissionais e tal, mas o futebol sabe que esse lado socioafetivo ele é super importante. Ele potencializa tudo. E todos falam, Glaucio. André Ramalho já falou isso, Hugo Souza fala a mesma coisa, o Memphis... Carrilho, eu entrevistei, também falou a mesma coisa. Então, assim, isso criou um ambiente que poucos clubes têm. Isso você enxerga. Então isso faz muita diferença. É isso aí, galera. Vamos lá. Notícia do dia, pré-Libertadores, as datas do sorteio da fase do Corinthians e do Bahia. Então vai acontecer no dia 19 de dezembro, às 12 horas, o sorteio para Corinthians e Bahia. Vamos ver quem nós vamos pegar aí na fase eliminatória, na famosa pré-Libertadores. O Bahia que passou ali na frente do Cruzeiro também, que perdeu para o Corinthians, ficou ali na 8ª colocação. E o Corinthians que ficou na 7ª colocação, apenas 3 pontos do São Paulo. Os dois vão para a pré-Libertadores e também vão para a Copa do Brasil. Ano que vem, o Brasileirão começa em março, um pouco mais cedo. Em janeiro já temos o Paulistão. E como disse aí nossos amigos da ESPN, do Globo Esporte, a ideia do Fabinho Soldado e da diretoria do Corinthians é manter o time e fazer contratações pontuais. O fato é que você sabe que o Fabinho Soldado vai viajar para a Europa aí na próxima semana para estar conversando com o staff do Sérgio Ramos e também do Wendel. Principalmente o Sérgio Ramos, eu acho que seria a prioridade do Corinthians para estar preenchendo mais essa vaga com esse mais um midiático, né, que é o Sérgio Ramos, fez história aí no Real Madrid e na seleção espanhola. Beleza, pessoal? Para você ficar ligado nas notícias do Corinthians aí, notícias diárias no Timão, e agora, principalmente agora em fase de contratações, de reforços, fique ligado aqui no canal do Corinthians FC News, se inscreva, curta e compartilhe. Vai, Corinthians!